Você já parou para pensar por que nós comemoramos o Natal no dia 25 de dezembro? E se eu te disser que a história por trás dessa data é muito mais complexa do que parece? Hoje nós vamos entender como surgiu essa data, dia 25 de dezembro, e como ela se situa no calendário litúrgico cristão, e também nós vamos entender como essa data foi sendo trabalhada ao longo dos séculos para chegar até nós como ela é hoje. Por isso fica comigo aqui até o final, porque a forma com que você olha o Natal, certamente depois desse vídeo vai mudar completamente. Mas antes de começarmos o vídeo, eu preciso agradecer grandemente o meu amigo Marco Tavares, fotógrafo aqui da minha cidade. Agradecer muito porque ele abriu o estúdio, esse estúdio lindo que nós estamos gravando, um estúdio um pouquinho diferente do que eu já tenho gravado alguns vídeos. Eu quero agradecer muito ao Marquinho e a Michele que emprestaram esse lugar. Ficou maravilhoso. Deus abençoe a vida de vocês. E se você quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho do meu amigo Marco Tavares, eu vou deixar o Instagram dele no primeiro comentário fixado e também na descrição do vídeo. Eu sou Thiago Rodrigues, pastor e professor de teologia. Você está no canal Teologia um Café. Seja muito bem-vindo e vamos para o vídeo. Para a gente compreender toda a nuance dessa data, para a gente compreender melhor esse assunto, a gente precisa partir do significado do Natal. O Natal, celebrado no dia 25 de dezembro, comemora o nascimento de Jesus, que é a figura central do cristianismo. E isso todos vocês sabem. Para nós cristãos, o Natal é uma das festas mais importantes do calendário litúrgico cristão, juntamente com a Páscoa, que é o momento em que comemoramos a ressurreição de Jesus. Porém, mesmo sendo uma festa cristã, o Natal se tornou uma data universal. Hoje em dia, pessoas de várias religiões, vários credos, várias confissões, eles acabaram adotando o Natal por esse tempo ser uma data de união familiar, paz, fraternidade, solidariedade. E a própria palavra Natal vem do latim natalis, que quer dizer nascer, ou seja, desde a origem da palavra, o Natal já está ligado à ideia de começo, de nascimento, de renovação. E uma curiosidade muito legal é que em inglês a palavra Christmas, ela vem de uma proposição também do latim, que é a junção de duas palavras, Christes Maese, ou seja, seria a missa de Cristo, daí a junção Christmas. Mas certamente você já deve ter ouvido falar que antes de nós celebrarmos o Natal, como cristãos que somos, já existia algumas comemorações antes disso. Não é verdade? Possivelmente já deve ter ouvido falar disso. E é aí que a história fica ainda mais interessante. Acredita-se que a partir do século IV, com a consolidação do cristianismo no Império Romano, a igreja passou a adaptar, a ressignificar práticas pagãs para essa nova fé. E como não existia um consenso sobre a data exata que Jesus tinha nascido, e é claro que a Bíblia também não nos fornece nos evangelhos essa data, a igreja viu no dia 25 de dezembro uma oportunidade estratégica. Havia algumas celebrações próximas à data de 25 de dezembro, que em vez de eliminar totalmente essas celebrações, essas festas, acredita-se que a igreja adaptou para que viesse a existir o Natal que nós conhecemos hoje. E existia no Império Romano pelo menos duas festas que, de alguma forma, muitos estudiosos tentam associar à comemoração do Natal que nós temos hoje. A Saturnália e o Dies Natalis Solis Invicti, ou seja, o dia do nascimento do Sol Invicto. Mas vamos olhar para essas duas festas de forma distinta. A Saturnália era um festival em honra ao deus Saturno, que era o principal dos deuses antigos no Império Romano, antes que Júpiter tomasse ali a proeminência entre o panteão romano. A ideia desse festival era remontar à era de ouro do reinado de Saturno, que era um reinado onde havia fartura, liberdade, justiça. Essa festividade envolvia cultos, banquetes, jogos, inversões de papéis sociais. E nessas inversões era interessante que os escravos em algum momento assumiam o lugar dos seus donos, dos seus patrões, e eles compreendiam, pelo menos por um breve momento, como era ser livre de verdade. É claro, isso tudo com a ideia de rememorar o reinado
de Saturno como deus soberano do panteão romano. Porém, dizer que essa data acontecia exatamente no dia 25 de dezembro é um tanto difícil. Existem vários documentos antigos que comprovam que a data da Saturnália começava geralmente a partir do dia 17 de dezembro e, assim como instituído por Augusto, o primeiro imperador romano, ela terminava no dia 20, ou seja, ela tinha duração de 3 dias. Posteriormente, de forma tardia, o imperador Calígula estendeu as festividades dessa celebração para 5 dias. E depois de Calígula, o imperador Cláudio restaurou oficialmente as comemorações para uma semana de festa, sendo assim o início da Saturnália começava no dia 17 de dezembro e terminava no dia 23. Por isso, a gente não pode dizer que esse festival acontecia no dia 25 de dezembro. A outra festividade que eu comentei é o Dies Natalis Solis Invicti, ou seja, o nascimento do Sol Invicto. Essa era uma festa dedicada ao Deus Sol, comemorando a vitória da luz sobre as trevas e o início de um novo ciclo. Porém, essa festividade não possui uma documentação sólida que ateste que ela acontecia no dia 25 de dezembro. Muito pelo contrário, o que nós temos nas documentações históricas, que é possível de se verificar, é que ela acontecia geralmente em agosto, em alguns momentos em outubro, e poucas vezes, há pouquíssimos registros, que ela acontecia mais ou menos por volta do dia 11 de dezembro. Sendo assim, não tem como bater o martelo dizendo que era exatamente o 25 de dezembro, como nós conhecemos hoje. Existe apenas um documento antigo, conhecido como Cronógrafo de 354, que dá uma certa ideia de que o Invicto teria nascido no dia 25 de dezembro, mas a gente não consegue dizer exatamente qual Invicto, que na cultura romana poderia ser qualquer um. Poderia ser um deus do panteão romano, poderia ser um imperador, poderia ser um dos deuses antigos de Roma, a gente não sabe exatamente. Segundo a Enciclopédia Britânica, o 25 de dezembro foi relacionado ao nascimento de Jesus a partir do ano de 221 depois de Cristo. Isso significa que essa possibilidade era um pouquinho mais tardia do que o início da Era da Igreja. E essa perspectiva, ela tomou corpo a partir de um historiador chamado Sextus Julius Africanus. E foi a partir daí que os cristãos começaram a relacionar o nascimento de Cristo ao renascimento do Sol, reforçando a ideia de que Jesus é a luz do mundo. Isso pode ser muito interessante porque, se nós olharmos para a Escritura, há uma consonância nessa compreensão, nessa perspectiva. Porque existe um texto específico nas Escrituras que trata o Messias que haveria de vir como o sol da justiça. Veja comigo Malaquias 4:2. Mas para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Mas a necessidade de compreender um pouco mais não termina aqui. E existe uma outra teoria que, mesmo ela sendo um pouco mais tardia, ela possui uma robustez documental muito grande. Ela é conhecida como a teoria do cálculo. Essa teoria vai dizer que as datas tanto de 25 de dezembro quanto de 6 de janeiro poderiam ser datas possíveis para o nascimento de Jesus, mas a gente vai focar apenas na data do dia 25 de dezembro. Segundo alguns estudiosos, a data do dia 25 de dezembro foi possível chegar por conta de alguns cálculos simples a partir do calendário judaico. Conforme relatado no Evangelho de João, Jesus teria sido crucificado à véspera da Páscoa, no dia 14 de Nissan. Segundo esses estudiosos, seria exatamente a data de 25 de março do calendário romano daquele mesmo ano. Por isso, de acordo com uma tradição cristã mais antiga, a concepção de Jesus teria acontecido no mesmo dia da sua crucificação. Sendo assim, os estudiosos chegaram na seguinte conclusão: se Jesus foi anunciado no dia 25 de março, foi concebido no dia 25 de março, contando 9 meses a partir daí, a data que nós temos é 25 de dezembro. E existe um texto antigo da igreja que corrobora essa ideia. Portanto, nosso Senhor foi concebido no 8º dia das calendas de abril, no mês de março, 25 de março, que é o dia da paixão do Senhor e de sua concepção, pois naquele dia ele foi concebido no mesmo dia em que padeceu. Agostinho também escreveu algo muito interessante a respeito disso. Acredita-se que ele, Jesus, foi concebido no dia 25 de março, no qual ele também sofreu. Então,
O ventre da Virgem, no qual ele foi concebido, onde nenhum dos mortais foi gerado, corresponde à nova sepultura na qual ele foi enterrado, onde homem nenhum repousou, nem antes dele, nem depois. Mas ele nasceu, segundo a tradição, no dia 25 de dezembro. Essa ideia de que Jesus nasceu e morreu na mesma data do seu nascimento, ela vem de uma tradição muito antiga de que se uma pessoa nascesse e morresse na mesma data, significa que essa pessoa teve uma vida perfeita, é um fechamento perfeito de ciclo. Por isso, na concepção de muitos daquela época, isso era totalmente plausível. Mas a gente então se pergunta, como que uma festa pagã acabou se tornando o Natal que nós conhecemos hoje? Com o passar dos séculos, o Natal continuou mudando. A coisa não foi sempre a mesma como nós vemos hoje. Durante o papado de Júlio I, entre os anos 337 e 352, o 25 de dezembro foi escolhido como oficialmente como Natale Domini, ou seja, o Natal do Senhor, ou para muitos, Dies Natalis Christi, ou o dia do nascimento de Cristo. Porém, mais tarde, em 529, o imperador Justiniano decretou o Natal como feriado nacional, mas foi apenas no século IX que a celebração do Natal foi incluída de vez no calendário litúrgico cristão. Hoje, muitos atribuem o Natal como nós conhecemos, como nós celebramos, às histórias, aos contos de Natal do Charles Dickens, como o embrião da forma que nós celebramos o Natal nos dias de hoje. Mas foi apenas no início do século XX que o Natal deixou de ser apenas uma comemoração religiosa e passou a ser uma festa cultural. Infelizmente, a troca de presentes, o clima festivo, o comércio acabaram tomando o lugar dos elementos centrais dessa festa, que é o nascimento de Jesus. E tudo isso nos leva a uma reflexão. O Natal que nós celebramos hoje é o resultado de uma história muito longa de fé, de cultura, de adaptação, de ressignificação. E entender a origem dessa data não deve tirar de nós toda a admiração que nós temos por ela, muito pelo contrário, deve fazer com que a gente valorize ainda mais essa data tão linda que é o Natal. E se esse vídeo te ajudou a enxergar o Natal de uma forma diferente, de uma forma ainda mais bonita, deixa a sua curtida, porque isso ajuda muito o canal. Se inscreve para não perder os próximos vídeos também, isso é muito importante, se inscreva no canal. E deixa aqui nos comentários o que o Natal significa para você. Compartilhe esse vídeo também com aqueles seus amigos, com os irmãos da sua igreja que gostam de conhecer a história por trás dessas tradições cristãs que a gente tanto ama. No mais, eu vou ficando por aqui. Deus abençoe grandemente a sua vida e até o próximo vídeo.